Então, isso que era uma das minhas histórias que eu tenho para contar sobre os problemas que houve. Depois disso, vieram as tropas soviéticas, derrotarmos os alemães, fome, frio, 45? tudo isso continuava. 45, Budapeste foi libertado em janeiro de 45. E Budapeste foi quase totalmente destruída, né? Na guerra. Eu vi as fotos, assim, é uma coisa absurda, né? Quase totalmente destruído. O Stalin queria destruir esses países para tomar conta deles. Então, isso foi ruim para Polônia, Budapeste, Lituânia, sofreram esses países dos dois lados, porque a ideia do Stalin era chegar, dominar e não sair mais, era virar toda a União Soviética. Os alemães saíam destruindo, os russos entravam destruindo. Foi uma coisa assim. Em 45 nós fomos libertados, entre aspas, pelos russos, pelos soviéticos, e daí para frente até 45, 47, 48 ainda, nós tínhamos uma certa liberdade, inclusive política, na Hungria. Aí eles mesmos falaram isso de tática de salame. Fatia por fatia, salame, né? Fatia por fatia, eles tolhiam as liberdades. Aos poucos. Até que em 48 já era totalmente dominado pelos comunistas, e nós, minha mãe e eu, fugimos em 49. E aí nós passamos pela Áustria, e veja bem as coisas como andavam. Um dos pontos decisivos da nossa fuga da Hungria era o dia que minha mãe soube que eu recebia nota de 5 na escola em História. Eu era um péssimo aluno. Eu até 1949, não sabia o que era estudar. Nunca tinha estudado na vida. Já comecei a me alfabetizar em 48, segundo semestre de 48, por aí. E, portanto, eu era totalmente ignorante dessas coisas de estudar. O que quer dizer isso? O que quer dizer escola? Não sabia. E minha mãe tinha que trabalhar, estava trabalhando. E a única matéria em que eu estava muito bom era a História da Hungria. Eu dominava plenamente a história da Hungria. E, de repente, comecei a trazer para casa nota 5. Nota 10 era o máximo. Sim. Minha mãe foi para a escola, foi para falar com o professor, mas como é possível, meu filho, que conhece tão bem a história? Minha senhora fechou a porta. Vou lhe confessar uma coisa. Nós recebemos ordens do partido que, filho de burgueses, meu pai foi advogado, mas ele morreu na guerra, assassinado, né? Filho de burguês não podia ter nota maior do que 5. Então eles começaram assim, quer dizer, discriminando crianças. Caramba. E aí minha mãe, tá bom, então vamos ver isso. Aí ela decidiu fugir. Quer dizer, não só por isso, obviamente, mas um dos motivos foi isso. Ela entendeu, né? Claro, porque não podia mais entrar em universidade, destacar, não, isso estava fora de questão. Então, ela decidiu fugir. Aí nós fugimos para a Tchecoslováquia, depois para a Áustria. A vida de refugiado, jogado para cá, para lá. Né? Com trem... E o único país que nos aceitou foi o Brasil. Porque nesses outros países... Os outros países, Estados Unidos, Austrália, Canadá, eles exigiam arrimo de família. E arrimo de família, na época, só podia ser homem. Entendi. Isso era a época, outro tipo de perseguição de gênero. Né? Exato. E então nós não tínhamos arrimo de família, porque meu pai tinha falecido na guerra. Mas o Brasil nos aceitou assim mesmo. Então eu sou muito grato ao Brasil, sou um daqueles que sou grato pelo Brasil. Que ano que você chega aqui? Eu cheguei aqui em 52. Em 52, aí minha mãe casou-se com meu padrasto, e aí começamos a ter uma vida civilizada. Aí sim. Sim. Eu descobri... Com 13 anos de idade, eu descobri a palavra cotidiano. Eu não sabia que era cotidiano antes. Porque não tinha cotidiano. Cada minuto, cada instante era diferente. Então eu não sabia o que era cotidiano. Estou falando figurativamente. Claro. Né? Ter uma previsibilidade do dia, do que vai acontecer. O que vai acontecer no dia seguinte. Exatamente. Eu não sabia. Mas mesmo no Brasil, quando chegamos, eu continuava isso. Entendi. Até que minha mãe encontrou com esse senhor húngaro, húngaro que é radicado no Brasil há muito tempo, casou com ele, aí comecei a descobrir que existia a monotonia. Exato. Eu vou fazer uma pausa então para falar com o Gabriel aqui,
Para a gente entender então esse contexto, depois a gente fala mais um pouco da experiência falar com o Márcio, depois a gente fala de novo da experiência do Gabriel do Holocausto, né? Márcio,